Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos então ao e-mail de hoje. E claro, não é? Lembrando a você que dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Aqui na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você. Dor de amor tem jeito. E vamos então ao e-mail. Escrevi um e-mail a você algumas semanas atrás, isso 2 anos atrás, né? Acredito que você se lembrará de mim. Ai, eu queria... Não vou lembrar. Não vou lembrar. Não por maldade, porque não... Sou fulana de tal, que mora em Amsterdã há quase 4 anos e ainda moro na casa do meu ex. Estava namorando um holandês há quase 3 meses. Bom, chegamos a terminar o relacionamento. Segundo ele, estava sem tempo. Muito ocupado para uma relação e não queria me magoar quando ele não pudesse me ver, já que ele mora em uma cidade distante. Prontamente falei que poderíamos terminar. E ele falou: faça isso se é o que você quer. Mas na verdade quem estava querendo não era ele. Ele falou que iria então mudar o status do Facebook quando chegasse em casa à noite. Antes mesmo eu mudei e ele prontamente me excluiu. Ele recriou a conta no Badoo e vive online. Criei um perfil fake e comecei a conversar com ele. Percebi que ele mentiu um pouco para tentar conquistar a moça fake que eu havia criado. Percebi que ele falava sobre mim para ela, que eu não era uma garota agradável, que ele procurava uma moça agradável que desse importância para as mínimas coisas que ele fazia, pois isso demonstrava que ele se importava. Nesse tempo, continuamos conversando e pedi uma nova chance a ele. Enquanto continuei a conversar com ele com o perfil fake, ele não se decidiu sobre uma segunda chance. Tá, então deixa eu entender. Você continuou conversando com ele e pediu uma nova chance. Enquanto ele continuou conversando com você, que na verdade era o perfil fake, o perfil falso, ele não te deu a segunda chance, tá? Mas foi apenas a moça fake, ou seja, você, dispensá-lo e foi instantâneo. Ele resolveu nos dar uma segunda chance. Ai, meu Deus, não. Em 2 semanas ele falava que me amava e que nunca havia sido tão feliz antes, que sentia minha falta e em breve iríamos nos encontrar. Nesse tempo tentei deixá-lo livre, pois ele realmente poderia estar ocupado no trabalho, mas correspondia a todas as suas mensagens à altura. Preparei uma linda cesta com vinho, taças, alguns produtos brasileiros que ele não conhecia, tais como açaí na tigela, brigadeiro, beijinho, biscoitinhos de goiabada, delícia. Fiz também uma caixa surpresa, linda, fiz ela inteira com fotos e mensagens de amor que a gente sempre dizia um ao outro. Pensei que toda vez que ele abrisse a caixa, ele iria ver as minhas fotos e ter a certeza que realmente eu o amava. Fiz isso tudo para demonstrar meus sentimentos por ele, pois realmente pensei que não havia sido uma garota agradável. Quando cheguei à cidade dele, ele já estava à minha espera. Me beijou, me chamou de doce, como sempre, perguntou se poderíamos ir primeiro ao centro, pois ele queria fazer compras. Comprou calças, camisas, tênis, um bom perfume. Me perguntou se eu queria algo e eu falei que não, pois eu já havia muita coisa que compro sempre. Ele perguntou a minha opinião sobre tudo. Fui sincero e discordei de algumas coisas, mas ele disse que gostava da cor e comprou assim mesmo. Não achei que combinou muito, apenas coisas caras, sem sentido. Sem combinar, mas aceitei o gosto dele. Em seguida ele me levou à beira de um lago em um restaurante. Pedimos um drink. Brindamos e ele me falou sobre planos, tipo comprar um sofá novo. Também falou ao telefone que estava com sua namorada de Amsterdã. Em seguida começou a chover e fomos ao supermercado. Novamente ele perguntou se eu queria algo como shampoo ou qualquer coisa que eu poderia escolher. Depois das compras fomos para a casa dele. Logo dei a ele o presente e nesse tempo minha mãe me ligou. Ele abriu tudo e me beijou enquanto falava ao telefone.
Ele também me deu um presente, um par de brincos com as iniciais do meu nome, com o detalhe de uma flor. Transamos e depois ele resolveu marcar um jantar em um restaurante chinês para logo mais à noite. Eu estava muito feliz, parecia dia dos namorados. A reconciliação foi maravilhosa. Achava ter tirado a sorte grande no amor. Acreditava que ele realmente me amava. No jantar ele foi super paciente ao me ensinar tudo, pois meu inglês ainda é pouco e algumas coisas que ele falava não entendia, mas isso não parecia um grande problema para ele. Também não conheci um restaurante asiático. Foi a primeira vez que comi sushi e posso dizer que amei, é a minha comida preferida. Ele também me fez provar carne de sapo. Ai, que nojo. Credo. Tive um certo nojo. Pelo amor de Deus, não quero não. Pode falar que é gostosa, que eu não quero. Comer carne de sapo, que nojo. Mas confiei nele. Não vem com essa não. Pode ser o almoço, o jantar perfeito, dia dos namorados. Meu bem, não como não. Não como, não me vem com essa rã pra cima de mim não. Não me vem com essa perereca aí que eu não quero. Quero nem saber disso aí não. Mas confiei nele e posso dizer que é uma delícia. Ai, credo, não pode falar que é delícia, pode falar o que for, não quero. Ele cuidou de tudo. O meu vinho quando acabava, explicava sobre os pratos, o modo de pedir, enfim, muito atencioso. Me olhava sempre nos olhos, falou que na próxima vez iríamos para um restaurante ainda melhor. Sorri e disse que aquele restaurante já era um padrão muito alto e que estava gostando muito. Ele insistiu que me levaria em outro melhor ainda. Falou também que queria conhecer meu filho e que poderíamos ir ao zoológico. Fiquei encantada com tudo. Ele parecia me amar realmente. Ao fim do jantar, fomos para casa e tomamos um drink que ele havia comprado. Também não conhecia. Muito suave e ele fez uma dose fraca para mim. Me enrolou e perguntava sempre se estava com frio. Me levou para a cama. Ele era perfeito para mim. No dia seguinte, quando acordamos, logo me arrumei para ir para casa. Sistema holandês tem hora para tudo, e a minha hora já havia acabado. Ele me falou sobre a família dele antes de me levar na estação. Falou da mãe que dirigiu um carro depois de 12 anos. Sobre um churrasco, em família, mostrou fotos, mostrou as coisas que ele fez na casa dele, tá. Perguntou se eu havia tido um fim de semana agradável e nos despedimos na estação. No dia seguinte, nenhuma mensagem de bom dia. Como pode, pensei. Então mandei uma mensagem desejando um ótimo dia. Ele foi frio nas palavras. No dia seguinte, comentei sobre a escola que vou estudar para aprender holandês e ele também não respondeu. Deixei ele. Pensei que poderia estar ocupado no trabalho e que ele já tinha feito o máximo no fim de semana. Afinal, não queria ser desagradável. Na sexta, então, ele me mandou uma mensagem. Ei! Ele nunca havia falado assim antes. Sempre me chamava de doce. Então perguntei como ele estava e se ele havia gostado dos produtos da cesta. Ele falou que sim, mas seu amor já não era mais o mesmo. Achei um absurdo. Como pode? Depois de menos de 5 dias, tudo ter mudado. Pensei em encher ele de perguntas, mas apenas falei ok. E falei que desejava o melhor para ele. E ele falou o mesmo. Tudo terminado. No dia seguinte, vi no Facebook dele que ele estava jantando com outra mulher em um restaurante chinês. Para acabar, né? Levou a outra a comer sapo também, né? Então. Aí a gente tem que engolir sapo, né? No dia seguinte, o pior de tudo, estava em um relacionamento sério. Como pode, tão rápido? Tudo que me disse há pouco tempo, tudo que vivemos, meu Deus, nem consideração para esconder aquilo por um tempo ele teve. Quis questionar ele, mas não o fiz. Fiz bem? Sim, porque, melhor que vá, né? Do que ficar com uma pessoa dessa. É 1000 vezes preferível, minha querida. Eu sei que a gente fica, abobalhado. Eu entendo absolutamente a sua situação. E entendo a situação de todos que, porventura, estão passando por isso. Aquela pessoa que se mostra, meu Deus do céu, um gentleman, não é? Então, aquela pessoa que se mostra e que mostra que vai te cuidar, que vai te proteger, que olha nos seus olhos e fala, parece que eu vejo uma tristeza escondida no fundo dos seus olhos. Já te machucaram?
E você diz, no amor já me machucaram muito. E a pessoa diz, deixa eu consertar isso. Então, quer dizer, é o que eu sempre digo. Às vezes, tem duas situações. Tem aquelas situações em que, de repente, a gente está carente e a gente projeta muita expectativa em cima da pessoa. Então, aí o erro está em nós também, né? Não foi a pessoa que projetou nada. Fomos nós, devido às nossas carências, que projetamos tudo isso em cima dela. E tem outro caso, que é quando a pessoa cria tudo isso. Ela faz toda essa visão. A gente simplesmente, ela cria todo aquele personagem e entrega a nós. A gente simplesmente recebe. E você, então, você acredita. Então, nesse caso, quer dizer, a pessoa é que cria toda essa ilusão. Agora, por que as pessoas fazem isso, minha querida? Acho que nem Freud saberia responder o que se passa na cabeça desses seres. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu me oriento pela verdade, pela honestidade, pela transparência. Eu vou falar o que realmente está aqui dentro de mim. Você entende? Eu não vou querer simular um sentimento que não é real. Agora, me parece que, infelizmente, tem muita gente assim. Que cria toda uma imagem, que cria o que se passa dentro da cabecinha delas, a gente não sabe. O grande problema é que a gente está sujeito a se relacionar com essas pessoas. E aí, quer dizer, elas nos elevam de uma tal maneira, mas não porque a gente está iludido. A pessoa nos elevou, porque você fala, meu Deus, encontrei a pessoa certa. Uma pessoa que parece que ela capta o que a gente gostaria numa pessoa e ela veste aquela roupa. Sabe o camaleão? Ou aquela lá do X-Men, eu esqueci o nome dela, né, do X-Men, aquela azul lá, ela é azul, né? E aí ela assume a roupagem da outra pessoa. Quer dizer, então infelizmente são os camaleões emocionais. Eles percebem, eles querem falar aquilo que ele percebe que é da nossa característica, para nos agradar. Então quer dizer, uau, e depois, da mesma forma que eles vêm, eles vão. Só que aí a gente fica meio desorientado. Porém, vamos perceber pelo outro lado, né? Melhor que a gente tenha descoberto do que se a gente tivesse ficado com um camaleão desse durante um bom tempo. E quer dizer, você já imaginou quanto, se a gente já se elevou com um final de semana, você já foi nas alturas e agora já se sentiu atordoada, você imagine se você fica mais tempo. Quanto mais tempo, mais vai se elevando. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Apesar da gente perceber sempre a outra pessoa e não sei o que, a gente sempre tem que ficar esperto. A gente não pode também deixar de lado a nossa capacidade de analisar, porque essas pessoas elas têm uma tendência de entrar em contradição muito fácil. Tá? Então fica a dica aqui. Elas têm uma tendência de entrar em contradição muito fácil. Então quando você vai percebendo uma contradição aqui, outra ali, um ponto que não liga aqui, outro ponto que não liga ali, então já liga o seu alerta, para que você não se eleve demais. A pessoa está querendo te elevar. Você até pode mostrar que você está se elevando, mas no fundo, o seu pezinho está lá ainda. Estou na realidade. Tem algumas coisas que não estão se encaixando, para que o tombo não seja muito grande depois. Sempre ter essa capacidade. Não é ser paranoico. É só saber olhar a realidade. O que de fato está acontecendo. E não é também ficar com cobranças, porque senão parece que no começo a gente já começa com cobranças com a pessoa. Tem alguns pontos que não ligam, a gente deixa em suspenso aqui. Tá, não vou ficar cheio de querer saber, mas por que você falou isso? Não, parece que a gente, né, já está então paranoico aí, já querendo que a pessoa nos dê satisfação. Mas a gente já vai deixando algumas coisas em suspenso. No seu caso foi só um final de semana, ainda bem, né, minha querida? Do que se tivesse passado muito tempo. E olha, por isso que eu digo, eu vejo pessoas que passaram muito tempo. E por quê? Porque não foram conectando esses pontos aí de contradição. Né? Preferiram sempre
colocar uma venda. Ah, não, mas né, imagina, isso aí é coisa da minha cabeça. E geralmente a pessoa vem com palavras doces, um jeitinho doce de fazer, porque ela sabe. Ela sabe do poder de persuasão e de sedução que ela tem. E ela usa desse poder de persuasão e de sedução para querer nos inebriar, nos tirar da realidade e a gente não enxergar o que de fato aconteceu. Você entende? Então ela vem com aquela piscadinha, aquele jeitinho maroto, aquela coisinha, você entendeu? Para não nos deixar enxergar as contradições. Só que quando a gente percebe que, não, peraí, por detrás de toda essa coisinha mansa, por detrás de tudo isso aí, tem os pontos que não estão batendo. E eu preciso ficar alerta neles também. Aí a nossa queda, ela tende a não ser tão grande assim. Então, né, a gente se afasta. É bom que a gente que já tenha se mostrado como é, pelo menos agora eu sigo minha vida e, né, quem sabe eu encontre alguém que de fato mostre o que simplesmente a pessoa é. Ai meu Deus, como é gostoso quando a gente encontra alguém que simplesmente se mostra como é, que não fica querendo criar imagens, que não fica querendo criar coisas, muitas vezes só para nos levar para a cama. Que coisa mais superficial e sem sentido, né? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal, tudo dividido por playlists. É só entrar lá na página inicial do canal, ativar o sininho lá para você receber as notificações dos novos vídeos. Me siga também nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.